abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que... Isso é uma opinião minha, pessoal, tá? E não tem nada comprovado, né? Mas pelo que eu vi lá, sim. A primeira pergunta sua, com relação ao interesse do pessoal da região, se isso aí se fez notório na região na ocasião. Querendo ou não, eu fiquei 1 ano indo lá fazendo coletas. Então, os vizinhos, os proprietários vizinhos, nas primeiras vezes, ainda mais o pessoal de Santa Maria, que é uns alemão bem fechado, né? Todo mundo conhece bem, o pessoal bem fechado, né? E até mesmo o proprietário lá da propriedade, no início ele ficava me vendo de longe, ele via eu mexer nas caixas, porque na realidade eu fui apresentado à propriedade dele pelo professor aqui uma disciplina que tem aqui no instituto aqui, da área de agroecologia, que é o professor Luzinério, que ele mexe com essa parte de agroecologia, e ele dá assistência a vários produtores nessa região, porque realmente é uma região que tem muito problema de câncer, problema de uso indevido de produtos químicos, muita intoxicação. Então, existe um trabalho muito bonito nessa parte lá. E os vizinhos, querendo ou não, o pessoal vai vendo, o próprio proprietário, te falei, ó, na visita do outono, na primeira coleta e na segunda do outono, eu ia para passar o dia. Eu chegava lá 8 horas da manhã, levava uns sanduichinhos, levava uns sanduba, uns refrigerantezinhos, um suquinho, uns iogurte, parava meia hora na hora do almoço, comia com os alunos, alguma coisa, depois retomava o trabalho. Na primeira visita do outono eu fiz isso, na segunda eu fiz isso. Da terceira em diante, não consegui fazer mais, porque ele me arrastava para dentro da casa dele para almoçar. Mandava eu parar, não, vai comer comigo. Aí me arrastei, eu ia comer com ele na casa dele. Quantas vezes, né? Tinha hora que não dava, né? Então você vê. E os vizinhos ficaram interessados. A maior prova disso é que perto dali, na cidade ao lado lá, entre ali, chegando em Venda Nova, eu acredito que seja até Santa Maria ainda, existem os produtores de morango naquela região. Então, o que acontece com o morango? O morango, ele tem que ter morango em cultivo baixo, aquela estufinha baixa. E vários produtores me procuraram, antes de terminar o experimento, para saber se aquilo daria resultado no morango. Eu não sou professor de fruticultura, então comecei a pegar informações aqui com os professores aqui do Instituto. Então eu descobri o seguinte, me passaram a informação seguinte, que o morango, ele tem vários ovários, né? E tem que ter uma polinização perfeita para gerar um fruto perfeito. Senão ele fica um fruto pequeno, ou um fruto atrofiado, ou um fruto torto. Só aqueles que ficam debaixo da caixa. Vocês querem saber, quando vai comprar uma caixinha de morango, os mais bonitão estão em cima. Tira os de cima e embaixo, olha em cima e olha embaixo. De baixo são os pequenos, os tortos, os defeituosos. Então, eles não estragam não, que isso tudo vira suco, né? Mas eles estavam preocupados com a qualidade do fruto. Eu achei interessante isso. Aí eu falei com eles, não tem como te colocar caixa de abelha mesmo, já está aí dentro de uma estufa, meio metro do chão. Não tem como. Então, há um tempo atrás, eles estão mudando, não em função disso, eles estão mudando porque acho que é uma tendência, né? O pessoal de São Paulo já está fazendo isso. Estão fazendo tipo estufas igual hidropônicas. Estufa para produção de alface, estufas altas. E outra coisa, no morango, eles estão deixando as laterais abertas. E já me fizeram o convite para colocar a abelha lá dentro. Então, não tem como, porque não dá. Mas o que aconteceu? Eu já encaminhei em 2 alunos que vão fazer o trabalho de TCC em agronomia. Agronomia vão fazer, né? Já fiz o contato com os produtores de morango. A gente vai selecionar através de as espécies, a gente vai colocar no experimento abelha jataí, abelha plebeia luz, abelhas pequenas, né? Para facilitar ali a polinização perfeita dessa flor, né? Tem a droriana, tem umas 4, 5 espécies de abelhas menores, né?
Já montei essas caixas aqui no meliponário do IFES, e agora, em dezembro, os meninos já estão colocando essas abelhas lá nas estufas para começar o experimento. São alunos do último período da agronomia. Entendeu? Então, já tem 2 alunos. Eles vão se preocupar em quê? Em se vai haver ou não aumento ou não de polinização e menor número de aborto de flores por não polinização. E o outro, formato de frutos. Se a gente vai resolver esse problema de formato de fruto. Se os frutos vão vir realmente maiores, bonitos. Né? Então, é um trabalho que vai ser feito. 2 trabalhos de TCC, alunos da agronomia. Então, a gente vai ter esse resultado, eu acredito que até o meio do ano que vem. Tá? Isso em prol da curiosidade dos vizinhos lá. Né? Então, é interessante, né? Deu resultado, né? Ver o resultado, justamente. Beleza, professor. Muito obrigado aí. Parabéns mais uma vez, tá? Muito bom revê-lo. Sucesso aí. Eu tenho certeza que antes de o senhor aposentar vai ter muita coisa ainda para ser divulgada aí. Tá bom. Um abraço, Lindenberg. Valeu. Vamos te encontrar também. Valeu. Aproveitando aí que falou no início, do pessoal lá estava meio reticente para te receber, né? Eu pergunto, eles eram alemães ou descendentes de alemães ou de italianos? Porque o alemão é danado para poder, no início, não acreditar nas pessoas mesmo, não. Ficam tudo lá escondidinhos, né? E depois, quando começa a acreditar nas pessoas, a casa deles passa a ser a nossa casa, né? Então, geralmente é assim. Não sei se lá eram italianos, alemães ou italianos, mas a tendência é que seja isso, né, professor? Eu acredito que sim. É pomerano. Pomerano é complicado. Pomerano é meio mas é gente boa no início, mas depois você abre a casa de uma forma geral. O seu Lorival Rez, eu conheço a propriedade. Ele é até guardião de semente, eles são fantásticos lá. Inclusive, Marcela, eu não sei se você levantou a mão para poder falar naquela hora que você fez assim pelo vídeo. Estava comunicando ali atrás. Não, tudo bem. Então, João Luiz, você aí, meu irmão. Na verdade, eu ia repassar a pergunta da própria Marcela, lá no chat, né? Ela perguntou se foi identificado qual é o eucalipto que tinha na região lá, que elas estavam visitando. Aí eu aproveito também, só de curiosidade, por acaso você sabe qual era a espécie da manga? Vamos lá. Eucalipto, ele tem várias... Eles plantam aquilo lá mais para recuperação de encosta, alguma coisa. Não era um plantio para... Tipo esses que a gente conhece aqui da Aracruz Celulose. Não é isso não. Era uma área que tinha um talhão de eucalipto. E nesse talhão, eu não descobri eu posso até procurar, mas porque no resultado só deu lá só deu o gênero. Tá? Eu não entrei em detalhe de espécie, não. Mesmo porque nós sabemos que qualquer espécie de eucalipto eles vão. Né? O bacana do eucalipto, por exemplo, aqui na escola eu tenho o toleriana. Toleriana, ele flora o ano todo. Ele dá pouquinha flor, mas ele flora o ano todo. Se você for em janeiro, tem um pomponzinho de flor. Se você for em fevereiro, tem. Em março, é o ano todo. Enquanto os outros não. Os outros têm a época específica para florar. Flora até mais. Né? Então, se for pensar por essa questão de não termos falta de alimento, o toleriana seria uma boa opção. Né? Com relação a mangas, aquelas mangas... Tinha vários pés de manga, tinha a manga rosa, tinha a manga Aden, essas mangas de enxerto, tá? Essas mangas maiores de enxerto. Tinha um talhão de manga bonito lá também. Tá? E o pessoal fala que não vai, né? Porque a gente vê muita abelha na manga fruto, quando ela cai no chão, né? Madurinha. E tem, né? A apis dá demais. Quando a manga cai no chão, a apis fica roendo lá. Né? Professor... Eu conheço uma propriedade lá que vai, sim, uma manga deliciosa, muito grande, muito docinha. A única diferença é que ele podou bem, mantém ela mais baixo e cobre com uma lona. Aí ele consegue boas frutas. Isso aí.
Agora, naquela região lá tem muito escaptotrigona também, tá? Que deu para perceber, tá? Muito escaptotrigona, que gosta de ir numa botãozinho de rosa, roer, vai em algumas floradas e danifica, né? Então, tem muito escaptotrigona também, que a escaptotrigona é meio complicada, né? Mas ajuda também, tem um papel dela, faz o papel dela. João, alguma coisa a mais, João? Não, era só isso aí. Tinha uma pergunta sua lá também, né? Se não me engano. Acho que você já fez, né? Foi aqui a pergunta, não, a inferência, né? Já fiz, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma ponderação, alguma pergunta? Eu vou aproveitar e vou fazer a seguinte pergunta. Professor, dessas espécies não cultivadas que o senhor identificou, eu pergunto, estão incluídas espécies exóticas ou só as nativas? Não, são as nativas. São as nativas, sim, porque essas não cultivadas que tem ali, se bem que tem algumas plantas ali, tem cróton, espécies ali, como nós tipo sabemos colíndro, que há mas bastante, a maioria foi nativa. A maioria nativa. Mas há bastantes espécies, sim, exóticas já estabelecidas. Daí, sim, a razão da minha pergunta. Sim. Se fez a separação ou se não. Não foi feito. Tudo. Não foi feito. Obrigado. Porque no fundo são tudo espécies melíferas, não é? Porque são essas que interessam às abelhas. Elas têm que oferecer alguma coisa, ou pólen, ou néctar, ou resina, e essas é que elas visitam, porque se não forem melíferas elas não visitam. Ok. E também há de ver, Via, que a região de Santa Maria ali, embora seja uma região que foi muito devastada, né? Mas ela tem pouca incidência de exóticas, de flora exótica lá. É uma flora mais natural lá, né? Então, muito bem. Eu fiz esta pergunta porque estou a procurar fazer, não tenho pretensões às qualidades do seu estudo, mas estou a procurar fazer um estudo das plantas meliponícolas do estado do Espírito Santo, e onde estou a incluir exóticas e nativas. Daí a razão da minha pergunta, não é? Mas vamos ver o que é que eu consigo, até onde eu consigo chegar. Mas e já agora vou aproveitar e fazer pedido publicamente. Eu necessito da sua ajuda perante um trabalho da excelência destes, do seu, claro. Eu vou-lhe pedir, por favor, me ajude, mas depois eu vou-lhe bater à porta. Tá bom. Lucas, você aí levantou a mão, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria parabenizar aí o Eduardo aí pelo trabalho. Excelente trabalho. Eu percebi ali, quando o senhor colocou ali as caixas, ficaram 6 caixas de amostra, né, de estudo, e algumas caixas de reservas em caso de mortalidade das suas caixas de estudo. Teve muito caso de mortalidade ali dos jataís, porque a região ali, os agricultores, eles lidam mais com hortaliças, plantio de hortaliças, né? E a gente sabe que, em grande parte, os agricultores costumam utilizar agrotóxicos, produtos defensivos agrícolas aí. Eu queria saber qual o efeito que teve ali na região, as jataís, por conta desses cultivares. Olha, as caixas reservas estavam ali caso tivesse necessidade, que não teve necessidade. Nenhuma colônia definhou, virou o ano todinho, as 4 estações, sem nenhum problema. Muito pelo contrário, elas prosperaram.
Com relação à utilização de veneno por vizinhos ou ali perto, eu não sei te informar, porque nessa propriedade onde foi objeto do experimento, o proprietário não usava, porque ele foi o motivo principal de ter colocado as caixas ali foi essa, que ele não utilizava veneno, ele não fazia roçagem de pasto, ele não cortava planta daninha, entre aspas, né? Plantas não cultivadas. Então, tudo isso foi pensado, né? Não foi escolhido qualquer propriedade. Agora, se um vizinho ou outro dele ali usa, eu acredito que use, mas não foi suficiente para poder contribuir de forma negativa para o experimento, não. O experimento ocorreu bem durante o ano todinho de teste. Tá? Sim, interessante isso, porque às vezes as pessoas elas, deixam de ter as nativas na propriedade por medo de elas irem ao terreno dos vizinhos e definhar por conta não do cultivo das propriedades, mas das propriedades do entorno. Então, esse estudo seu aí, ele mostrou que se a gente conseguir localizar as caixas no centro da propriedade, e essa propriedade está mais protegida, dá para poder ter o cultivo ali, a criação das nativas, sem a interferência dos cultivos dos vizinhos, né? Da interferência do tipo de agricultura dos vizinhos. Isso aí. Concordo com você. Interessante. Obrigado. Boa noite a todos aí. Valeu. Mais alguém? Como que a gente considere que quem cala consente, né? Acho que estão satisfeitos. E aí eu passo para o senhor, professor Eduardo, para fazer as suas considerações finais, né? Antes de mais nada, já agradecendo a sua disponibilidade de passar essas informações para nós, tá? Bom, eu que agradeço, Dailton, e João Luiz, presidente da AMES, Bota, turma toda que a gente conhece aí, né? De longas datas já. Eu que agradeço a paciência aí, porque me aturado aí durante esses minutos aí, passando aqui o resultado desse experimento, que nada mais do que foi um trabalho que foi realizado com muito amor, com muito carinho, né? E foi muito bom porque nós tivemos um resultado palpável, né? Nós tivemos um resultado que foi medido, que foi identificado, que foi constatado, né? Que muitas das vezes a gente comenta, a abelha gosta de uma flor ou não gosta de outra. Então, nós podemos, inclusive, esse trabalho vai servir de base para futuros trabalhos, né, para outros pesquisadores, né, partindo do princípio de que algo já foi feito, né? Agora, tem muita coisa para ser vista, né, gente? Dentro dessas que foram apreciadas pelas abelhas, tem muita coisa. Vai ter gente que daqui para frente vai querer saber qual é a cor da flor que teve maior procura, a altura da que a planta estava. As curiosidades são enormes, né? Vai aparecer muita coisa aí, muitas perguntas ainda por serem respondidas, né? Então a gente tem muita coisa ainda a ser alcançada. Mas não mais isso aí, gente. Eu agradeço a participação de todos, agradeço por ter participado, pelo convite, né? E um grande abraço a todos, tá? Então, eu quero só acrescentar que nós tivemos no chat vários parabéns aí pela sua apresentação e agradecimentos aí a todos que participaram conosco, né? João, você aí no comando daqui para frente, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado, professor Eduardo. E, estou esperando você no grupo lá, hein? Tem que aparecer. Tem que aparecer. Está a faltar muito. Aqui, vovô aqui, ó. Olha lá, vovô aqui, ó. Tem duas aqui hoje perturbando o vovô. Vai lá. Tchau. Professor Eduardo, muito obrigado pelos ensinamentos, por compartilhar com a gente mais conhecimento, né? Muito obrigado mesmo. Foi muito útil para nós. O senhor comentou sobre aquele outro trabalho, aquela experiência. Foi meio
triste na época, né? Mas no final acaba sendo aprendizado hoje para compartilhar com os outros criadores, aquela questão da cria pútrica. Então, se você puder voltar daqui a um tempo para fazer uma apresentação específica, até porque é um caso que não tem acontecido muito, não aconteceu com grande fartura pelo Brasil, né? A gente teve os casos do Espírito Santo, caso de São Paulo, a gente não se vê muito falar de casos registrados. A gente estava até esses tempos num grupo nacional, não me lembro qual, uma conversa, que alguém comentou, mas pelo menos a gente ainda não conhece problemas como cria pútrica, né? A ASF, né? Mas existe, né? Então, se você puder voltar para falar disso aí no futuro, a gente vai ficar feliz demais. Eu queria fazer uma observação, né, professor? Eu acho que a gente pode, então, realmente concluir que a abelha gosta muito de matinho, né? Então, a gente não precisa ser tão limpinho, como o povo no interior gosta de dizer, né? Deixar tudo limpinho. Não precisa deixar tudo tão limpinho, não. Deixa os matinhos crescendo perto do seu jardim, perto do seu pomar. Tem um princípio da agricultura orgânica também. Vai dar flor para as abelhas, vai ter espaço para as pragas irem nos nossos cultivares. Deixar os matinhos crescer, que elas gostam. O professor falou aí do picão, mas é muito matinho que nasce aqui, que a gente vê, não sabe nem identificar, não dá valor nenhum, aquelas florzinhas mínimas, mas estão lá. As luzes estão nas mirim, estão nas miringuaçu, né? Então fica aí a mensagem para a gente deixar os matinhos, não limpar tanto. Muito obrigado a todos. José Lucas, você também tinha pedido alguma coisa? Se quiser comentar aí nos últimos minutos. E a gente já pode ir se despedindo, então. Antes, então, João, você me fez lembrar de um estudioso, eu não me recordo o nome todo dele, mas, se eu não me engano, é o Wilson, e ele trabalhava na agrotécnica de Cachoeiro, quando eu fui gerente da Caixa lá, né? Que ele tinha um estudo exatamente o seguinte: fazer horta, você tem que deixar os matos crescerem dentro da horta, né? Porque os matos, além que a gente chama mato, né? Na verdade é o não cultivadas, né? Não cultivadas, que é o nome correto agora, que eu fico identificado depois da palestra do professor, né? Que elas acabam protegendo também as próprias hortaliças, porque os insetos acabam indo nelas em vez de ir no vegetais, né? Então é importante isso aí, de manter essa união do não cultivado com os cultivados, né? Fala, Lucas, ia falar alguma coisa? Eu acho que a questão que eu queria falar era mais essa mesmo, tá contido já. Mas outra coisa, essa questão que o Adalto falou agora aí, da questão orgânica, por experiência da Ailton, sim, a gente mantendo as ditas ervas daninhas, né, mas que são cultivares naturais ali, que eles nascem de forma natural, eles ajudam sim, até mesmo com as formigas, se tornam iscas naturais. E tem também uma professora, a doutora Ana Maria Primavesi, que ela fala que são indicadores, né, de problemas no solo, né? Realmente distrai um pouco, vamos dizer assim, os predadores. Mas o que nós todos temos que pensar é que os ecossistemas, eles são equilibrados. O homem é que os desequilibra com os agrotóxicos, que vai permitir toda essa cadeia de insetos que vão, por sua vez, alimentando outras cadeias e destruindo outras, encontram em desequilíbrio. A partir daí, quanto mais agrotóxicos usam, mais vão ter que usar. E aí é que está o erro, é aí que as pessoas têm que pensar. Sim, sim. Não só o agrotóxico, até o modo de cultivo. Como a Gaito disse ali, a capina, ela acaba sendo agressiva à natureza.
Então, o ideal seria a roçagem, não a capina, passar a roçadeira ali, só rebaixando e deixando aquela matéria morta que vai se tornar matéria orgânica para o solo. O agrotóxico em si vamos dizer assim, é o grande problema nosso hoje. Mas a gente precisa de ter um pouco mais de zelo nas questões ambientais. A gente precisa ter áreas delimitadas, até nos perímetros urbanos. Se a gente tiver uma delimitação de APP e a proteção devida dessas áreas, vai ter o alimento garantido, não só para as abelhas, mas para várias outras espécies. Então, não vamos abranger um todo. Não vamos dizer porque é meio que impossível a gente proteger tudo. Mas se a gente conseguir fazer aquele trabalhinho de formiguinha, cada um protegendo um pouco, esse pouco de cada um acaba se tornando muito. Então, eu acho que é isso daí. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte aí, que é um trabalhinho de formiguinha, mas que o resultado é muito grande. Para quem não conhece, o Lucas tem um trabalho muito grande de agroecologia, né? Então, ele e o pai dele são experientes nessa parte aí, né? O Ivan Santa Rosa aí, levantou a mão. Se você puder abrir a câmera. Isso. Ivan Santa Rosa, aqui do Rio Grande do Norte. Estou um pouco distante de vocês, mas isso é as oportunidades que essa vida remota que a gente aprimorou com a pandemia nos dá. Estarmos juntos, mesmo estando distantes. De antemão, quero agradecer ao Adailton, em nome do Adailton, é claro, tomando a liberdade a todos que compõem a AME e o Espírito Santo e as demais AMEs e representantes que estão aqui presentes, por essa oportunidade, né? Uma oportunidade tão única, digamos assim, né? A gente ter acesso a um trabalho desse, acesso a um estudo desse, né? Assim, de forma em primeira mão, digamos assim, mesmo que ele seja público e que ele logo esteja disponibilizado, mas a gente tem o esmiuçado, digamos assim, né? O professor está com espiga de milho aí e desbulhou o milho para a gente. É diferente de você na internet da vida e baixar o PDF e você ver os números, ver os textos, né, as imagens, não é isso, professor? Mas o professor desbulhou o milho para a gente. Então, agradecer a vocês. Em que pese nós aqui no Rio Grande do Norte não ser uma área de ocorrência natural da jataí, e só as abelhas, o Ministério das Abelhas explica isso, ela ocorre em todo o território nacional, vem até a divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, não entra no Rio Grande do Norte, vem até a divisa de João Pessoa, da Paraíba com o Rio Grande do Norte, não entra no Rio Grande do Norte. Assim, nós temos no Rio Grande do Norte é que nós criadores de abelhas temos mania de ter de tudo quanto é abelha perto de casa, e alguns, mesmo no centro de ocorrência natural, tem a jataí aqui no seu ambiente. Então é um estudo plausível, que é a abelha mais falada, eu diria, no mundo. Só perde para de ferrão, porque de ferrão, né? Mas a jataí, quando a gente fala em qualquer assunto relacionado à abelha na internet da vida, a primeira opção que aparece nas palavras-chave é a jataí. Então, é um trabalho digno, professor, está de parabéns. Para mim é uma honra um meliponicultor aqui do estado do Rio Grande do Norte, desse bioma nosso seco e árido, que é a nossa mãe, a caatinga, né? E está numa sala, mesmo que virtual, com tantas lendas da meliponicultura do nosso Brasil, quer seja criadores, quer seja defensores da causa, né? E tivemos a presença até agora há pouco da professora Vera Lúcia Imperatriz Fonseca, da Ailton, que honra, né? Ela já esteve aqui no Rio Grande do Norte, acompanhou o trabalho com a gente, no nosso chefe, né, da Caatinga, que é a Jandaíra, a Melípona Subnite. Então, para mim é uma honra estar com vocês aqui. Só isso, só tenho a agradecer o espaço. Parabéns, professor, parabéns, Adailton, parabéns, Espírito Santo, e viva a meliponicultura. Nós agradecemos, né, professor? Sim, com certeza. Tá bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho que me retirar, tá? Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa aí que eu puder esclarecer, antes de me retirar, estou à disposição. Já podemos ir. Já podemos? No nosso tchau, tchau, né? Agradecer mais uma vez a presença de todos. Mais uma vez a gente consegue fazer uma live com substância,
né? E mostrando que a gente ainda tem muito caminho para andar, né? E só esses estudos, só vocês aí das academias que podem fortalecer esse trabalho. Lembrando sempre que a academia, sem o nosso meliponicultor raiz, o nosso indígenas, os nossos tradicionais, também não existem, né? Então tem que haver uma comunhão entre as academias, né? E os meliponicultores raízes, os meliponicultores tradicionais aí, né? Para que a gente possa crescer sempre na meliponicultura de uma forma geral, né? João, você aí com a palavra. Vou parar de falar porque falam que eu converso muito. Reclamo que eu falo muito. Então, João, é você agora. Boa noite, professor. Obrigado aí mais uma vez. Né? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Muito obrigado pela presença. Associados da AME, convidados, cientistas presentes, todos os amigos. Bom descanso, bom final de semana. E estamos aí tentando construir a meliponicultura justa, né? Uma meliponicultura com alguma segurança jurídica, porque é difícil a gente trabalhar sem saber o que pode, até onde pode ir, né? E nossos problemas sejam resolvidos aí devagar e sempre. E bola que bola para frente, galera. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eduardo, muito obrigado por esta lição. Tá bom, eu que agradeço a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Esperamos vê-lo em breve. Abraço em breve. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Obrigado pelo convite aí, Adair. Nada. Boa noite, pessoal. Parabéns. Boa noite, pessoal. Um bom final de semana para todos. Mas do oco, flor em flor polinizar. Expectando aquela flor, que coisa linda, fica mais bonita ainda quando uma abelha está na sua luta em função do seu papel.